Eu vou ler um texto da palavra de Deus, que está em João, capítulo 21, a partir do verso 1. João 21, a partir do verso 1. E o texto da palavra do nosso Senhor, do manual do proprietário da Bíblia, que é o único livro de regra, fé e prática para as nossas vidas, o texto diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós também vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus. Aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, 2ª vez: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe disse: Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus a Pedro: cuida das minhas ovelhas. Senhor Deus, aqui estamos nós diante do Senhor, e o nosso objetivo é que o Senhor continue a falar conosco, como já tem falado através dos cânticos, dos louvores, das orações. Aceita, Pai, o nosso culto, a nossa gratidão.
aceita o nosso louvor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Fale conosco através da minha vida, para a honra e glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Amém. Queridos, certamente nós conhecemos essa passagem, ela é muito emblemática, muito importante nas nossas vidas. A conversa de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus. Certamente essa conversa foi em aramaico, porque era a língua que os judeus conversavam entre si. Mas aprove a Deus, que tem controle de toda a história, e já sabedor de que a palavra de Deus deveria chegar até nós, a palavra foi escrita em grego. Então o texto que nós lemos aqui no Evangelho de João, ele foi escrito em grego, porque era uma língua que alcançava muitos outros povos no primeiro século. Existe aqui a palavra amor. A palavra amor, ela se apresenta algumas vezes nesse texto. No grego, quando nós falamos amor aqui no nosso idioma, no nosso português, a gente usa a palavra amor para inúmeras coisas. O grego, ele diferencia, tem uma palavra amor para cada situação. Por exemplo, storge. Storge é uma palavra grega que significa afeição. Tem a palavra filautia, que é o amor próprio, sinônimo de egoísmo, egocentrismo. Tem o xenia, que é o amor hospitaleiro, generoso, o amor cortês. Tem o pragna, ou pragma, uma forma amadurecida e pragmática de amor, que é cultivar, aquilo que cultiva, de forma amadurecida. Tem a palavra eros, que remete essa palavra com o significado de amor sexual. Tem a palavra ágape, que é o amor divino, que é o amor incondicional, com alto sacrifício. Palavra ágape. E tem a palavra filos, amor filos, que é a confiabilidade, afinidade, amabilidade, a lealdade baseada na confiança. É o amor de amigos. Amigos. Tem o amor filo, um amor que é de afinidade e amabilidade. Interessante porque Jesus utiliza palavras gregas diferentes para amar nas 3 perguntas. Jesus fez 3 perguntas a Pedro, e ele utiliza palavras diferentes usando o verbo amar. A primeira e a segunda vez, Jesus usa a palavra agapau, ágape, amor sacrificial, amor incondicional. Na terceira vez, ele usa a palavra filéu, que é o amor fraterno, o amor de amigos. Pedro usa a palavra filéu em suas respostas, demonstrando que ainda estava em um processo de aprendizado e que não se sentia capaz de oferecer o amor ágape, o amor sacrificial. Pedro, a primeira pergunta: Pedro, tu me ágape? Tu me ama com um amor sacrificial? Tu me ágape? Sim, Pedro responde, tu sabes que te filéu, que eu te admiro. Você é um cara legal. Eu tenho afinidade por você. Você é um grande amigo. Segunda vez, Pedro, tu me ágape? Sim, tu sabes que te filéu. Cara, você é bom, você é maneiro, você é legal. Pô, tamo junto. Pô,
né? A gente vai até quando, pô, cara, legal. Terceira vez, Pedro, tu me filéu, tu és meu amigo. É, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro precisava entender algumas questões aqui, irmãos. Pedro precisava entender o poder da restauração e a confiança. Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez se ele o ama, para restaurar o relacionamento após sua negação e para garantir que Pedro estava pronto para a missão, que era cuidar dos seguidores de Jesus. Restauração e confiança. Pedro precisava ser restaurado. Pedro precisava confiar que a graça de Jesus era maior do que o seu pecado. Pedro tinha que entender isso. Então Jesus estava reafirmando o chamado de Pedro, estava comissionando Pedro a cuidar dos propósitos de Jesus, daquilo que Jesus veio fazer, daquilo que Jesus havia confiado a Pedro. Então Pedro tinha que entender o poder da restauração e da confiança. Pedro precisava entender o amor. As perguntas que Jesus fez eram uma oportunidade para Pedro confirmar a sua devoção, sendo desafiado não apenas declarar seu amor, mas prová-lo através de ações. Isso é amor. Você prova através de ações, e Pedro estava sendo desafiado a isso, e Pedro precisava entender esse propósito, esse processo. E essas 3 perguntas correspondem àquelas 3 negações de Pedro, lá em Lucas capítulo 22, e eu vou ler a partir do verso de número 54, Lucas 22. Então, quando prenderam a Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia a distante, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele, estava com Jesus. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Jesus usa essa repetição para dar a Pedro a chance de se arrepender e ser restaurado na sua posição de discípulo. Ser restaurado. Muitas vezes, eu e você precisamos ser restaurados na nossa posição de discípulos. Muitas vezes nós erramos, cometemos erros, pecamos, e não nos arrependemos, e com isso nós não somos restaurados na posição que um dia Deus te colocou, posição de discípulo, de servo do Senhor.
E Pedro precisava ser restaurado nessa sua posição, nessa sua condição que Jesus, que Deus o havia colocado. Então a ideia era encorajar e exortar Pedro sobre aquilo que Jesus queria fazer através da vida de Pedro, por meio de Pedro, por intermédio de Pedro. Então Jesus estava encorajando e exortando com essas 3 perguntas, para que Pedro se posicionasse e fosse então, se colocasse então na posição de um instrumento nas mãos do Senhor. Pedro, você pecou, você errou, mas a minha graça é maior do que isso, porque onde superabundou o pecado, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a graça que nós conhecemos. Ao perguntar a Pedro, tu me amas? 3 vezes, Jesus está sinalizando a importância do amor de Pedro e da obediência inabalável ao Senhor. Obediência. Jesus começa questionando Pedro sobre seu amor por ele, e cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesus segue com a ordem: apacente as minhas ovelhas, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito, faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Corresponda com aquilo que Deus espera de você. Corresponda com aquilo que Deus lhe tem dado através dos dons, talentos, competências, recursos. Então, o significado é que, se Pedro realmente ama o seu mestre, ele deveria ter muito claro o seu chamado, o seu propósito, a sua missão. Isso tinha que ficar muito claro no coração de Pedro. Isso tinha que ficar muito forte no coração de Pedro. Isso tinha que ficar estampado, ardendo, queimando no coração de Pedro, a sua missão, o seu chamado. Já havia sido, inclusive, revelado a Pedro quem era Jesus. Naquela ocasião que os saduceus e fariseus pediram um sinal do céu para provar a Jesus, e depois por ocasião da multiplicação dos pães, lá em Mateus capítulo 16, verso 13, Pedro já sabia quem era Jesus. Já havia sido revelado ao coração de Pedro quem era Jesus. Assim como já foi revelado ao nosso coração quem é Jesus. E eu quero ler esse texto de Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é, que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. No verso 15, então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedrão, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um pouquinho antes, no verso 12, mesmo no capítulo de Mateus 16, está escrito assim: Deus revela Jesus a Pedro. Deus havia revelado quem era Jesus ao coração de Pedro. Por isso que Pedro sabia quem era Jesus. Jesus, então, queridos irmãos, para restaurar, para mostrar a missão de Pedro,
o quanto Pedro era importante. Eu não sei se você já percebeu, mas esse mesmo local que Jesus aparece aqui, que nós acabamos de ler em João 21, é o mesmo local que Jesus aparece quando chama a Pedro. Mateus capítulo 4, diz assim, no verso 18: enquanto andava às margens do mar da Galileia, mar de Tiberíades, é o mesmo local. Essa cena das 3 perguntas de Jesus é o mesmo local onde Pedro foi chamado como discípulo. 18, de Mateus 4, enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o seguiram. Mar da Galileia, lago de Tiberíades, lago de Genezaré, é o mesmo lugar. Essa cena que Jesus está encontrando Pedro, agora, depois da sua ressurreição, é o mesmo local do chamado para ser discípulo, ser pescador de homens, quando Pedro encontra Jesus. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é onisciente, como Deus é onipotente. Sabe o que fica muito claro no meu coração? Que você é importante para Deus, que eu sou importante para Deus, e que Deus vai mover o céu, o inferno, para que nenhum de nós nos percamos. Deus conseguiu, isso não é conseguir para Deus, mas fez com que essa cena que acontece na sua terceira aparição aos discípulos depois da sua ressurreição, é o mesmo local do chamado de Pedro. Pedro, você é importante para mim. Pedro, eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Queridos, hoje eu sou Pedro. Hoje você é o Pedro. Hoje nós somos o Pedro. Nós somos os discípulos. Nós somos aqueles que um dia Deus chamou e colocou um propósito, um chamado nas nossas vidas. Nós somos o Pedro de hoje. Isso é uma boa notícia, não é? É uma boa notícia. Quero crer que isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia. Restauração da missão. Pedro tinha que ser restaurado na missão que Deus lhe confiou, na missão que ele sabia que havia recebido de Deus, o propósito. Qual a nossa missão como igreja? Qual o nosso propósito como igreja? Qual o nosso chamado como crentes individuais, como igreja que eu sou, templo do Espírito Santo, nós como igreja, primeira igreja batista do Brás? Qual o nosso chamado? Qual o nosso propósito? Eu entendo que existem 2 tipos de obediência. 2 tipos de obediência.
Eu estou quase cantando no conjunto Jade. Eu vou pegar seu lugar, viu, irmão? Você fica afinando a voz que eu pego o seu lugar. 2 tipos de respostas que nós... 2 tipos de obediência. A primeira obediência é a legalista. É aquela que nós cumprimos para merecer algo. Eu faço algo para merecer algo. Essa é a obediência legalista. E existe a obediência fruto da graça, que faz algo porque já recebeu, que se coloca à disposição porque o amor de Deus invadiu o seu ser. Ele não faz algo para receber algo. Isso é o legalismo. A graça é quando nós fazemos algo porque nós já fomos abençoados. Não fazemos algo para receber algo ou para perder algo com medo. Não, se eu não fizer. A graça, movido pela graça que alcançou e o coloca à disposição como um instrumento. A graça nos coloca à disposição como um instrumento, como um farol que brilha sempre, como um instrumento. Nós somos movidos pela graça. Pedro estava sendo restaurado para ser movido pela graça, porque ele já sabia quem era Jesus, Filho do Deus vivo. Nós sabemos quem é Jesus e o que nos move é a graça. E nós vamos cantar um cântico. Os irmãos já estão aqui preparadinhos, graças a Deus pela vida da Damares e a nossa equipe de cântico. Nós vamos cantar um cântico muito conhecido. E durante esse cântico, você que entender que pode ir além, pode dar mais, pode participar mais. Estava conversando essa semana com o Rui, na quarta-feira, no culto de oração. O Rui tem 74 anos, certo, Rui? E ele assumiu o ministério de intercessão na nossa igreja. E ele compartilhava o sonho dele. O sonho do Rui é termos um exército de pessoas que oram. Pessoas que se colocam na brecha, por mim e por você. Então, durante esse cântico, você que quer falar, Senhor, eis-me aqui, eu posso dar um pouquinho mais. Eu tenho condições de fazer um pouquinho mais. Eu entendo, Senhor, que eu posso ir além. Nós vamos estar aqui à frente, depois nós vamos orar, dedicando esse a mais a Deus, colocando-nos ainda mais à disposição do Senhor, como um instrumento, como um farol nas mãos do Senhor.